Notícias no Girassol Jornal, terça-feira, 15 de outubro de 2024, no calor da qualificação de Angola para o CAN de Marrocos. A seleção nacional acabou de vencer no Níger. Estado da Nação, o Presidente da República falou ao país no dia em que foi aberto o novo ano parlamentar e considerou a situação política e social no país como estável, apesar dos desafios económicos. Ano parlamentar 2024-2025, expectativas no meio social, o que se espera da nova legislatura em termos de produção de leis. Mulheres nas áreas rurais, histórias interessantes que marcam 15 de outubro, exemplos de dedicação e resiliência. Comissão da União Africana promete disponibilizar até 2030 $1 bilhão em programas de desenvolvimento no meio rural. CAN do Marrocos, já dissemos, Angola acabou de confirmar a qualificação. Bem-vindo ao melhor da informação no Girassol Jornal. (15 de outubro de 2024, notícia do dia, mensagem sobre o Estado da Nação proferida hoje no Parlamento pelo Presidente da República. É o assunto em destaque nesta edição do Girassol Jornal. Temos momentos de análise que se impõem a esta que foi a mensagem proferida pelo chefe de Estado no dia em que foi aberto o novo ano parlamentar. É também notícia do dia, e esta de última hora, a qualificação de Angola para o CAN de Marrocos. A seleção nacional acabou de vencer no Níger. Aniceto Moquito, comentador desportivo residente, estava a narrar os momentos do jogo interessante que a seleção nacional fez, se assim podemos dizer. Está garantida a qualificação para o CAN de Marrocos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simão Mundola. Boa noite a si, telespectador. De facto, o CAN de Marrocos já é um facto. Estávamos apreensivos em saber se realmente podíamos qualificar de forma direta com uma vitória ou com um empate por conta da derrota infligida ao Ghana hoje pelo Sudão, de 2-0. Isso, de alguma forma, abriu uma grande margem para nós podermos nos qualificar mesmo com empate. Mas os nossos bravos rapazes não queriam qualificar-se apenas com um empate, mas preferiram uma vitória construída logo no segundo minuto do jogo, diga-se naquele momento em que nós, os treinadores, chamamos de fase do estudo mútuo, em que o nosso lateral esquerdo endossa a bola para Zine Salvador, à porta da baliza, acabou por bater o guarda-redes, fazendo o único golo da partida, diga-se, um jogo bem conseguido, em que, apesar da vantagem magra conseguida no segundo minuto, conforme já o disse, mas tivemos o equilíbrio suficiente, inclusive, de saber os bons e os maus momentos em que a seleção nacional foi chamada. Como é que esteve a nossa seleção? De forma geral, fazendo uma análise do desempenho e em função do desafio que tem pela frente agora, que é o CAN mesmo. Bem, penso que estivemos bem no cômputo dos 90 minutos, independentemente de nós não termos conseguido fazer mais golos, porque até o Níger também jogou o tudo ou nada, sabia que esse era um jogo importante para eles, em caso de derrota estariam arredados de participar do próximo CAN, ou agudizavam-se as esperanças de qualificação para o Marrocos, e foi justamente isso que aconteceu. Julgo que tivemos uma postura determinante, os jogadores conseguiram, apesar do Níger ter jogado com maior posse de bola, mas conseguimos ter, nos momentos capitais, conseguimos controlar o jogo, o que era o mais importante. E a seleção jogou sem alguns dos seus principais jogadores? Jogou sem alguns dos seus principais jogadores, sobretudo no setor defensivo, onde ficamos arredados do jogador David Carmos, que nos últimos tempos tem sido dos principais esteiros da nossa seleção, e a nível do nosso ataque ficamos sem dois jogadores fundamentais, que é o Mabululo e o Gelson Dalla. Mas ainda assim foram chamados jogadores que penso que corresponderam às expectativas em torno desse jogo. Estou a falar de Maestro, que felizmente hoje entrou de início, por conta do próprio selecionador ter declinado aquele seu tridente de defesas, em que hoje, por ausência de David Carmo, foi obrigado a jogar apenas com dois centrais, e isso abriu portas para que o jovem Maestro pudesse então fazer parte a nível do nosso meio campo, e depois foi chamado a titular também o próprio
Milson e Zini, que acabou por ser, de facto, a nossa estrela nesse jogo. Pareceu-me que também foi um jogo com uma arbitragem não tão boa, não é? Uma arbitragem muito tendenciosa e, aliás, o antijogo já começou logo a chegada da seleção angolana a Marrocos, em que foi construído um clima ou um ambiente desfavorável à nossa seleção que, de alguma forma, viesse a nos prejudicar de forma psicológica. Mas, felizmente, a nossa equipa técnica, os jogadores em si, conseguiram controlar aquele mau momento e, em campo, conseguiram responder da melhor forma, que é com uma vitória fabulosa que nos coloca, então, a este CAN de Marrocos. A seleção nacional está qualificada, já com o objetivo praticamente alcançado. Como é que se espera do que vai ser o próximo jogo, Mário? Bem, Simão Mundola e telespectador, é preciso dizer o seguinte: nós, a faltarem dois jogos para terminar esta empreitada, nós já estamos apurados. Ao invés de olharmos nesta altura para os 2 jogos que se avizinham, que julgo que serem jogos onde Pedro Gonçalves poderá dar oportunidade àqueles jogadores que não participaram nesta fase de apuramento, porque até o leque de opções é muito alargado e nós, mais do que olhar apenas para o CAN de Marrocos, temos que começar já a pensar também do apuramento ao Mundial, onde serão chamados todos os nossos melhores ativos. Logo, penso que esses 2 jogos vão servir apenas para a gestão desses momentos ou preparar a seleção para esses 2 compromissos. Agora, é preciso começar já a trabalhar, a Federação tem que começar já a trabalhar na planificação. O CAN já está, praticamente já é uma certeza, já lá estamos, o CAN também já está aqui às portas em janeiro. É importante começar já a trabalhar na planificação, entregar o programa todo, o orçamento daquilo que é necessário para esta empreitada, de formas que o próprio Ministério da Juventude e do Desporto, junto ao Ministério das Finanças, possam já então preparar o orçamento necessário para que se cumpra dentro dos prazos aquilo que é necessário para podermos ter sucesso neste CAN. Pois, e com o CAN, já com o desafio confirmado, o próximo desafio confirmado, o que é que acha que deve ser melhorado em termos de estruturação na nossa seleção face a este grande desafio que é o CAN? Bem, em termos de estruturação, eu penso que é preciso, Simão Mundola, é preciso olhar para os números neste apuramento. Em 4 jogos nós marcamos 6 golos e sofremos apenas 1 golo, o que significa que o nosso melhor setor é o setor defensivo. Aqui Pedro Gonçalves tem um leque de opções muito grande, para além desses 3 que são nossas maiores referências, David Carmo, o próprio Bastos Kisanga e também o Calonda Gaspar, entra ainda na corrida também o Jonathan Boatu e temos o próprio Vidinho, do Petrolanda, que esteve nesta convocatória, mas não saltou do banco. Temos o Mindinho também do Petrolanda e temos outros jogadores que, de certeza, o treinador pode convocá-los e puderem dar alguma endurance ao nosso setor defensivo. Temos, resumidamente, seleção para o CAN. Temos seleção para o CAN, mas há sempre um ou outro aspecto por se melhorar, sobretudo a nível do nosso meio-campo e nosso ataque. Repare que a seleção fez 6 golos, mas até que os atacantes, aqueles que são nossas pedras fundamentais, Gelson Dal e Mapululo, tiveram um pouco além daquilo que se esperava em termos de golos. Pois, a Aniceto Moquito, e vale referir que hoje, na mensagem sobre o Estado da Nação, o Presidente da República destacou as conquistas que têm sido, até o momento, verificadas a nível do desporto e também a necessidade de se continuar a investir, a apostar no setor, sobretudo na recuperação de infraestruturas desportivas. Vamos ouvir um pouco do que disse o Presidente da República sobre o desporto nacional. As modalidades individuais têm ganho espaço a nível internacional. As conquistas de Angola foram exaltadas pelo Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação. Aumentamos as competições nacionais nos vários escalões etários, resultando no aumento de atletas federados em aproximadamente 70 mil praticantes e asseguramos a nossa participação nas várias competições e campeonatos. Nos últimos 12 meses, obtivemos cerca de 300 medalhas com realce para as modalidades de luta e outras competições individuais. João Lourenço realçou também as infraestruturas desportivas que poderão ser inauguradas no próximo ano nas províncias do Ambo e do Uís. Estão a ser construídos novos estádios de futebol nas províncias do Ambo e do Uís, podendo vir a ser inaugurados no decorrer do próximo ano. É essencial que continuemos a aprimorar os modelos de gestão para que as nossas infraestruturas desportivas estejam em condições de servir os praticantes.
Estamos a criar as bases para iniciar o programa de massificação do desporto escolar, promovendo a educação física e o desporto nas escolas de todos os níveis. Em 2025, vamos trazer de volta ao nosso país as grandes competições desportivas, com destaque para o Campeonato Africano de Basquetebol Sénior masculino, uma das modalidades que mais alegrias deu ao povo angolano. Estamos a investir nas infraestruturas desportivas. A província do Bengo ganhará no próximo ano um centro de treinamento de alto rendimento para o desporto paralímpico, momento em que a nação prestará mais uma homenagem a José Saiovo, nosso campeão do mundo. O presidente da República destacou ainda a massificação do desporto como mecanismo para alavancar o desporto de alto rendimento. A reestruturação em curso no nosso desporto começa já a dar bons sinais que nos devem continuar a incentivar a investir mais. O Plano Nacional para o Desenvolvimento do Desporto, recentemente aprovado, deve constituir mais um elemento nessa direção. Com ele, esperamos contribuir para a generalização da prática física e desportiva em todo o país, incluindo a melhoria no desporto de alto rendimento. E já estamos no que marcou a mensagem do Presidente da República sobre o Estado da Nação. O chefe de Estado disse também hoje que o país está a trabalhar afincadamente para baixar os preços dos produtos da cesta básica. E este é um desafio que o chefe de Estado referiu que vai continuar dentro das prioridades, sobretudo porque o Executivo está comprometido em melhorar a condição social das famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade. As famílias camponesas, num total de 1.500.000, poderão aumentar a produção na campanha agrícola 2024-2025. A boa nova foi dada hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, durante o seu discurso sobre o Estado da Nação. Para tal, segundo o chefe de Estado angolano, serão distribuídos fertilizantes e sementes diversas de modo a assegurar a qualidade dos produtos. Estamos a trabalhar afincadamente para aumentar a produção e, consequentemente, diminuir as importações. Cientes do longo caminho que ainda temos de percorrer, estamos animados com os resultados que temos alcançado, graças ao contributo das angolanas e angolanos que trabalham o campo e colocam produtos sobre as nossas mesas. A estes, o nosso reconhecimento público pelo contributo que têm dado para o aumento da produção nacional. Para a campanha agrícola 2024-2025, estamos comprometidos em reforçar o apoio à agricultura, em particular do segmento familiar, esperando que sejam abrangidas cerca de 1,5 milhões de famílias camponesas através da distribuição de fertilizantes e sementes diversas, para além de utensílios e equipamentos agrícolas. Estamos a trabalhar para construir nos próximos anos 3 laboratórios agroalimentares nas províncias do Zaire, Namibe e Mochico. Para João Lourenço, a indústria transformadora angolana tem tido um papel preponderante com o contributo do setor privado, que permitiu um aumento de 68% ao PIB não petrolífero em 2023, o que abre boas perspectivas para o desenvolvimento do setor industrial. Em 2023, a nossa indústria transformadora representou 11,4% do PIB não petrolífero e 8% do PIB total, tendo gerado mais de 35 mil novos postos de trabalho, particularmente para jovens angolanos, representando um crescimento de 68% comparativamente ao período homólogo. A capacidade industrial existente tem contribuído para a gradual substituição das importações, nomeadamente no que respeita à farinha de trigo, farinha de milho, óleo alimentar, bolachas e biscoitos, massas alimentares, cerveja, refrigerantes, água de mesa, sumos, guardanapos de papel, detergentes, varões de aço e cimento, entre outros. Quanto ao setor petrolífero, Lourenço disse que o foco principal passa pela manutenção dos níveis de produção acima de 1 milhão de barris de crudo bruto ao dia. Diminuir a dependência do setor petrolífero. Este continua a ser bastante relevante e estruturante para o nosso país.
O nosso foco principal está voltado para o aumento da taxa de substituição de reservas e a materialização de oportunidades para garantir a manutenção dos níveis de produção acima de 1 milhão de barris de petróleo bruto por dia. Colocamos à disposição dos investidores 12 blocos das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, tendo sido adjudicados 6 blocos por concurso público. Estamos também a trabalhar para intensificar a exploração do gás natural e acelerar a pesquisa e avaliação deste importante recurso, considerando a sua utilidade para a produção de energia elétrica e para o consumo doméstico. Na ocasião, o presidente da República anunciou para o próximo ano a inauguração do terminal oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo, com a capacidade de armazenagem em terra de 582 mil metros cúbicos de combustíveis diversos. E no que diz respeito à política, o presidente João Lourenço destacou o percurso acelerado de Angola na consolidação do Estado Democrático e de Direito e não deixou de fazer referência dos passos que estão a ser seguidos para a futura implementação das autarquias locais. O presidente da República afirmou hoje no Parlamento, durante seu discurso à nação, que Angola vive um momento de normalidade institucional e avança na consolidação do seu sistema democrático. Mais do que uma obrigação constitucional, esta é uma sublime oportunidade para que me dirija à nação a partir da Assembleia Nacional, expressão maior da vitalidade da nossa democracia e da afirmação da pluralidade e da tolerância democráticas, num importante sinal do normal funcionamento das instituições constitucionais e, por conseguinte, do caminho que estamos a trilhar para consolidar o nosso sistema democrático. É por isso que aqui estou, perante esta augusta Assembleia, para apresentar às angolanas e aos angolanos a mensagem sobre o estado da nação. O chefe de Estado comentou os conflitos globais, destacando que, embora nenhuma nação possa prosperar sozinha, Angola está a dar passos firmes para enfrentar os desafios e problemas que afetam seus cidadãos. Num mundo cada vez mais global e interdependente, praticamente nenhuma nação sobrevive e prospera sem o estabelecimento de relações diplomáticas e comerciais com outras nações, estando sujeita aos efeitos positivos e negativos da economia global, do comércio internacional e da estabilidade das relações internacionais. A paz mundial continua comprometida e a economia global continua a experimentar momentos de acentuada incerteza, entre outros motivos pelos conflitos na Europa, no Médio Oriente e no nosso próprio continente. João Lourenço classificou como falsa a narrativa que sugere que a criação das autarquias depende apenas de sua vontade. Em relação ao pacote legislativo autárquico, para além das 10 propostas apresentadas anteriormente pelo Executivo, na presente legislatura apresentamos outras 3 propostas de lei que se encontram já nesta Casa das Leis. Isso nos diz que é falsa e enganadora a narrativa que se vai criando e disseminando, segundo a qual a institucionalização das autarquias depende apenas da vontade do Presidente da República e titular do Poder Executivo, que se estivesse interessado com um simples ato administrativo já teria convocado as eleições autárquicas, mesmo sem que a Assembleia Nacional conclua com a aprovação do pacote legislativo em sua posse. Senhores deputados, isto simplesmente não é possível de acontecer, porque tal ato seria nulo. O presidente João Lourenço lembrou que, além das 10 propostas anteriores do Executivo, foram apresentadas mais 3 propostas de lei nesta legislatura, já em tramitação no Parlamento. O Presidente da República disse também que o país vai continuar a apostar na diplomacia económica, que continua a ser um dos eixos importantes para a atração de investimentos. Reafirmou que o combate à corrupção continua a ser prioridade.
Com um número que cresce instantaneamente, os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente são das grandes preocupações globais da atualidade, que têm movimentado organizações e governos a nível mundial. No continente africano, onde os conflitos intensificam-se igualmente, em países como a República Democrática do Congo e o Ruanda e, de igual modo, no Sudão do Sul, estão no leque das preocupações. No discurso dirigido à nação angolana, olhando para a política internacional, João Lourenço reiterou a necessidade de se encontrar os melhores caminhos para o alcance da paz definitiva nessas latitudes. Na base do respeito da Carta das Nações Unidas, dos princípios da não agressão, da inviolabilidade das fronteiras e defesa da soberania dos Estados, assim como da necessidade da desocupação dos territórios palestinos e a criação do Estado independente e soberano da Palestina. O mundo não pode aceitar que a morte diária de civis em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, em números que já são assustadores, comece a ser encarada pelas opiniões públicas mundiais como algo normal, banal e com relação ao qual não há nada a fazer. O mundo deve se levantar em uníssono pelo fim destas guerras, em defesa das vidas humanas que se perdem, em defesa da paz e da segurança na Europa e do Médio Oriente, pelas repercussões diretas que têm em todo o mundo. O estadista angolano, que defende uma atualização do modelo de funcionamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que esteja em conformidade com o mundo atual, reforçou ainda o compromisso com a diplomacia económica como o eixo da política diplomática que Angola pretende para continuar a atrair o investimento estrangeiro, estimular a exportação e internacionalizar as empresas angolanas. Em 2025, Angola acolherá a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América-África, importante marco da nossa diplomacia econômica e excelente oportunidade para a promoção de parcerias empresariais. Com passos firmes no combate à corrupção, só em processos judiciais com decisões transitadas em julgado, Angola requereu vários milhões de dólares em países como Portugal, Bermudas, Suíça, Singapura, Luxemburgo, Namíbia e Emirados Árabes Unidos. A Procuradoria-Geral da República ordenou a apreensão e requereu o arresto de bens imóveis, móveis e recursos financeiros no montante global de 947.884.060 dólares americanos, parte substancial domiciliada no estrangeiro. Um trabalho que não termina aqui. É hora de exigir que os vários Estados, que foram os destinos de recursos ilicitamente adquiridos, se juntem ao esforço que o nosso país tem feito e disponibilizem esses recursos que pertencem ao povo angolano para que sejam colocados ao serviço da economia nacional. Na mensagem que o chefe de Estado dirigiu hoje à nação, o Presidente da República destacou, portanto, na abertura do novo ano parlamentar, que a necessidade de melhorar a condição social das famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade é urgente e é um dos desafios no capítulo económico. O chefe de Estado destacou igualmente ganhos que se têm verificado em setores sociais estratégicos, como a saúde e educação, com a construção de infraestruturas que visam servir cada vez melhor a população. O Presidente falou também da necessidade do reforço de apoio à agricultura. Num eixo que gera a vida da sociedade, o setor da saúde foi o primeiro a ser escrutinado pelo chefe de Estado angolano, tendo referenciado que a saúde dos angolanos ocupa um lugar prioritário no seu governo. No Parlamento, o estadista considerou animadores os resultados alcançados nos últimos anos, tendo em conta a aposta nos serviços de proximidade e no aumento do acesso aos cuidados primários de saúde. Por consequência, a mortalidade de crianças menores de 5 anos baixou de 68 para 52 por 1.000 nascidos vivos e a de menores de 1 ano de 44 para 32 por cada 1.000 nascidos vivos.
A mortalidade materna baixou de 239 para 170 por cada 100 mil nascidos vivos. A aposta coerente que estamos a fazer nos serviços de proximidade é clara e correta, sendo o melhor incentivo para que continuemos a investir na expansão da rede sanitária. João Lourenço adiantou que até 2026 o país vai contar com o Instituto de Anatomia Forense e que mais unidades hospitalares estarão à disposição da população nas províncias do Kwanza Sul, Luanda, Uíge, Huambo, Huila e Benguela. Infraestruturas cujo objetivo é garantir melhor assistência médica. Continuamos a consolidar a aposta no tratamento de pessoas com insuficiência renal através do aumento da capacidade de prestação de serviços de hemodiálise. De 29 serviços em 2023, passamos para 35 em 2024, estando já disponíveis em 13 províncias, com capacidade para atendimento humanizado de 3.625 utentes, não sendo mais necessário recorrer ao exterior do país para tratarmos os nossos doentes renais. Sobre o sistema de saúde, o chefe de Estado angolano afirmou não estar alheio aos desafios para o alcance da qualidade de ensino. Precisamos de aumentar o investimento na formação dos nossos professores para que estejam cada vez mais bem preparados para educar os quadros de que o país precisa. É justo que reconheçamos publicamente o empenho e o contributo dos nossos professores e demais agentes da educação, que no dia a dia dão o melhor de si para a melhor formação possível das nossas crianças e jovens. Vamos continuar a trabalhar para melhorar as condições de trabalho através de medidas concretas, como as que já estamos a executar no domínio da educação, para incentivar os quadros colocados nas zonas mais recônditas. João Lourenço condenou a violência contra a criança e garantiu rever a legislação nesse capítulo. O estadista angolano anunciou, por outra, a extensão do Kwenda para mais 5 anos. É com bastante satisfação que anuncio a extensão do programa Kwenda por um período de mais 5 anos até 2029, após a recente aprovação pelo Banco Mundial de um empréstimo adicional de $400 milhões dos Estados Unidos da América, como reconhecimento não só dos efeitos positivos para as vidas das famílias, mas também do rigor e da transparência como o programa tem sido gerido. Vamos continuar a reconhecer e a enaltecer o papel da mulher na nossa sociedade e a apoiar as suas iniciativas. A violência doméstica continua a constituir motivo de preocupação, apesar dos avanços registrados. Temos de continuar a estudar o fenómeno e a aplicar medidas para a sua redução. Estamos a rever a lei sobre a violência doméstica, tendo já sido realizada a consulta pública sobre a mesma. A violência contra a criança é outro grave mal de que a nossa sociedade enferma. O papel da família nesse domínio é insubstituível, considerando o número de casos de violência praticada no seio familiar. Por outro lado, aspectos pseudoculturais, tradicionais ou religiosos, não podem continuar a servir de justificação da violência contra a criança. Vamos rever a legislação aplicável aos crimes contra os menores, sancionando mais severamente quem pratique atos graves capazes de comprometer o futuro das nossas crianças. Mensagem do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Seguimos com momentos de análise a seguir. Recebo em estúdios os deputados Vunda Salum-Combo, do MPLA, e Dalito Equico, da UNITA. Bem-vindos ao Girassol Jornal. É um prazer tê-los neste dia especial. Em primeiro, a Seleção Nacional confirma a qualificação para o CAN. E temos o assunto do dia, a mensagem sobre o Estado da Nação. Começaria pelo deputado Vunda a olhar para o que foi esta mensagem. É a mensagem que se esperava do chefe de Estado hoje? Boa noite. Boa noite. Primeiro gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da vossa televisão, Rede Girassol, cumprimentar o meu colega de painel, o deputado Equico. Obrigado. Dizer que
E felicitar já a nossa seleção, que hoje nos deu mais uma vitória. É um processo. A seleção teve anos com alguma irregularidade e hoje vamos tendo os frutos de um trabalho que foi sido feito. Quanto ao discurso do Estado da Nação, primeiro dizer que foi um discurso claro. O Presidente clarificou muita coisa que pairava no ar. Também dizer que demonstrou o Presidente, no seu discurso, que as instituições do Estado são funcionais. Por isso é que ele, enquanto Presidente da República, e é um órgão de soberania, esteve na Assembleia Nacional para falar do Estado da Nação. Há um dado que o Presidente deu, se calhar passou despercebido a muitas pessoas, mas para mim é das coisas que me deixa, vou dizer, calmo, e devia deixar os angolanos também. É que Angola mantém as suas RILs, que são as reservas internacionais líquidas, em 14 mil milhões de dólares. Isto é muito importante porque só com as reservas internacionais líquidas em alta, podemos subir mais, é que Angola pode estar no contexto internacional como um país credível. Sem ter reservas, que pelo menos, e o Presidente deu-nos esse dado, que nós temos reservas que nos dão para importações para 7 meses. Isso dá credibilidade ao país. O país pode estar seguro que as instituições internacionais vão poder relacionar-se com Angola. Pois. Isso é muito importante. Exatamente. Eu já volto ao deputado Vunda. Vou agora passar para o deputado Nolito Inquiqui. O Presidente falou das autarquias e disse que a responsabilidade de agora em diante é dos deputados. É deputado, o que é que tem a dizer sobre o assunto? Muito boa noite a si. É um prazer estar nos estúdios da TV Girassol, com meu colega Vunda Salucombo, com quem partilhei o estúdio numa rádio local durante algum tempo, ele representando o seu partido e eu o meu, e hoje nos encontramos aqui. Felicitar a seleção de Angola pela vitória. Eu penso que o Presidente faz uma fuga para frente. Faz uma fuga para frente na medida em que o Sr. Presidente prometeu aos angolanos, no seu primeiro mandato, que realizaria as eleições autárquicas 2 anos depois. Está em discurso, está documentado. Passado esse tempo, o Sr. Presidente recuou. Na campanha eleitoral 2022, o Sr. Presidente prometeu aos angolanos que depois das eleições implementaria as autarquias no país. Não fez. Portanto, há aqui promessas públicas e um político na dimensão do Presidente Lourenço, que assume o mais alto cargo da magistratura angolana, tem que ter o cuidado de fazer promessas e cumprir. Aqui não está em causa o Parlamento, está em causa a palavra do chefe de Estado. E o chefe de Estado está em falta da sua palavra. E digo porque é que ele está em falta. É claro em afirmar eu vou chegar lá, quero me levar para um ponto em que eu vou chegar lá. O chefe de Estado é o presidente do MPLA. E o MPLA tem um maior grupo parlamentar. Os grupos parlamentares são unidades executivas dos partidos e o presidente, enquanto presidente do MPLA, ele coordena os trabalhos do grupo parlamentar, orienta, pode e deve orientar o seu grupo parlamentar a acelerar. A presidente da Assembleia é do MPLA, a primeira comissão está assumida pelo MPLA. Só isso em si já lhe posso garantir que, se existisse vontade política, teríamos agendado, teríamos discutido a parte legal e o Presidente estava em condições de convocar as eleições autárquicas. Digo condições porquê? Explico. Condições políticas, não materiais, porque ele provou, com a nova divisão administrativa, o Sr. Presidente provou aos angolanos que não temos problemas financeiros nem de infraestruturas. Temos estrutura para 300 e tal municípios e temos dinheiro para esses municípios. Nunca faltou isso. Faltou a vontade política. O que o Presidente devia saber e deve saber é que
O que os angolanos precisam não é desconcentração administrativa. O que os angolanos esperam é descentralização. Descentralização para maior gestão da coisa pública, descentralização para o cidadão participar na gestão da coisa pública. Para terminar, o Sr. Presidente faltou com a verdade. Bem, deputado Funda, o Presidente deu uma fuga para frente, como diz o deputado Equique? Não alinham no posicionamento do deputado Equique. Primeiro, é que nós temos que olhar para o processo histórico do nosso país. O deputado Equique diz que não é necessário desconcentrar e vamos já para a descentralização. Não, temos que olhar para o processo histórico. Nós viemos de um Estado centralizado, deputado Equique. Um Estado centralizado. Nós temos que fazer a desconcentração para poder chegar à descentralização. E aqui, esta opinião é muito, muito pessoal. Eu sempre defendi isso. Nós temos que entregar competências às administrações municipais. Neste momento, elas já estão a receber competências, quer do governo central e dos governos provinciais, para elas poderem trabalhar e habituarem-se a esse trabalho até nós chegarmos às autarquias. E isso é só uma das tarefas essenciais para o processo autárquico. É a desconcentração. É claro em atribuir a responsabilidade aos deputados. A desconcentração O que é que tem faltado? É uma das tarefas. Outra tarefa é a tarefa legislativa, que tem a ver com os deputados. Mas aqui temos que explicar. Nós estávamos a discutir a lei da implementação das autarquias locais, que é uma das leis fundamentais para esse processo legislativo das autarquias. A UNITA colocou uma proposta, um projeto de lei no Parlamento e o Executivo colocou um outro projeto, uma proposta de lei. O que aconteceu é que as duas propostas não podiam ser, o projeto e a proposta não podiam ser discutidos ao mesmo tempo. E as direções políticas, tanto da UNITA como do grupo parlamentar do MPLA, entenderam que era melhor criar grupos técnicos dos dois grupos parlamentares, então para ver se há uma junção dessas propostas, do projeto e da proposta. Esse trabalho está em curso. Então, aí o Presidente tem razão. Se nós, os parlamentares, ainda estamos em curso nesse trabalho, o Presidente está a dizer bem, vocês têm uma das tarefas essenciais, que é a aprovação dessa lei da implementação. Já voltamos. Que está no Parlamento a ser discutida pelo grupo parlamentar da UNITA e o grupo parlamentar do MPLA em grupos técnicos para depois levarem então para a especialidade para nós discutirmos. Já voltamos. Deputado, eu não sei se o Equique faz parte do grupo técnico, eu não faço. O Presidente também disse que a nova divisão político-administrativa do país não veio para atrasar a implementação das autarquias locais. Aqui, desconstruir o argumento do meu colega é muito simples. A comissão técnica existe, da parte da UNITA, sei que está a deputada Albertina Ngolo e outros que eu não preciso citar aqui. E quero, em nome do grupo parlamentar, desafiar o grupo parlamentar do MPLA no sentido de terminarem nas próximas 2 semanas, se não na próxima semana. E eu explico porquê. A DPA, a Lei de Divisão Administrativa, foi um processo célere, porque o Presidente tinha interesse. Aprovamos e já promulgou e acho que já vai. Próximo ano tem orçamento, vai entrar em vigor. Vontade política. Ele tinha vontade de dividir o território angolano para a preservação do seu poder, do seu partido. Que lei? Lei do vandalismo. Colocou na Assembleia, está aprovada. Portanto, os deputados têm vontade de trabalhar, estão lá para fazer a agenda do país, porque é do nosso interesse que Angola se desenvolva. E o desenvolvimento da Angola passa fundamentalmente pela descentralização do poder. A descentralização do poder vai permitir, como disse no início, que o cidadão participe na gestão da coisa pública, que o cidadão, junto do Presidente da Câmara, identifique os desafios primários da sua comunidade. E aqui é onde está a contradição. Não está a contradição. Não está a contradição. Há uma contradição. Deixe-me só explicar. Há uma contradição. O Equique diz que o MPLA tem a maioria e pode votar a lei da implementação
Sozinho. O Equico é não, sozinho não. Não, o Equico está a dizer isso. Não, estás a colocar quando o MPLA, quando o grupo parlamentar do MPLA leva a lei, e tem essa maioria, o MPLA tem essa maioria, pode votar a lei da implementação das autarquias locais. Isso é verdade. Mas quando o MPLA leva para os consensos, porque eram duas leis, o Equico diz que o MPLA pode levar isso com a celeridade porque tem um presidente que é do MPLA. Não, o MPLA não olha para as questões de Estado dessa forma. Olha para as questões de Estado no sentido delas terem consenso. São duas, é uma proposta e um projeto. Elas têm que estar unidas nos principais pontos, no sentido de haver consenso entre os dois grupos parlamentares e temos uma lei única que satisfaça todos os grupos parlamentares. É esse o objetivo que levou à criação desses dois grupos técnicos. Então, quando o Equico diz que o MPLA pode votar, até podemos, nós temos a maioria, isso é verdade. Mas queremos que essa lei, que é a mais importante, a lei mais importante do pacote legislativo, que é a lei da implementação das autarquias locais, na nossa ótica, seja aprovada por consenso. Pois daqui a pouco já temos que olhar para os desafios do novo ano parlamentar. Eu mantenho a minha posição. Sim. O Sr. Presidente fez uma fuga para frente e ele tem condições efetivas para acelerar o grupo parlamentar do MPLA via Assembleia Nacional. E é preciso dizer que a questão legislativa é só uma das tarefas essenciais. Há outras tarefas essenciais para chegarmos às autarquias. Então fica o desafio, Sr. Presidente da República. Daqui a pouco já vamos olhar para os desafios do novo ano parlamentar, mas vale a pena olharmos aqui também para a questão do combate à corrupção, que voltou a ser sublinhada nesta mensagem do Presidente da República como prioridade, por ser importante, sobretudo no domínio da recuperação de ativos desviados do país. Há pessoas que dizem que a luta contra a corrupção é uma bandeira do Presidente João Lourenço. Eu defendo que essa bandeira tem que ser uma bandeira de todos os angolanos. Todos nós, partidos políticos, sociedade civil, reclamamos de que há dinheiros de Angola que angolanos levaram para fora. Isso ouve-se nas nossas casas, em conversas com familiares. Então, todos nós devíamos estar unidos nessa luta para que esses ativos voltassem para Angola. E o Presidente fez-lo bem trazer, e o Presidente traz sempre essa discussão, fez-lo bem trazer e trouxe-lhe, desta vez, com um apelo à comunidade internacional. Os países onde esses ativos foram parar devem ajudar Angola a recuperar esses ativos, porque esse é dinheiro dos angolanos e deve vir servir os angolanos. Deputado Equico, sobre o combate à corrupção, achas que o combate está, até o momento, a produzir os resultados desejados? Na opinião. Bem, eu penso que o combate à corrupção passa fundamentalmente, numa primeira fase, passa por educar o nosso povo. Essa é a primeira tarefa fundamental. Na leitura que eu tenho, o combate à corrupção fracassou. E eu explico porquê. Fracassou na medida em que é um instrumento que o Presidente da República usou para combater e perseguir adversários internos. Repito, internos. E o meu fundamento é muito simples. No início do mandato do Presidente Lourenço, nós vimos televisões estrangeiras a denunciarem ministros do seu governo e pessoas do seu gabinete, que o Sr. Presidente não se dignou a demiti-los para estarem à disposição da Justiça e provarem a sua inocência. Fez o contrário, protegeu. O Sr. Presidente da República adota um mecanismo da contratação simplificada, que é um convite para amigos que não desencoraja a corrupção, pelo contrário, encoraja a corrupção. O Sr. Presidente da República, volta e meia, faz aprovar créditos adicionais fora do Orçamento Geral do Estado. Viola a transparência na gestão da coisa pública. Numa só palavra, o Sr. Presidente da República fracassou no combate à corrupção. Deputado Luna, concorda? E é um facto. Não concordo. É um facto. Claramente, vocês até passaram uma peça onde o Presidente traz os números de valores que foram recuperados. Há processos
em andamento na justiça. E aqui dizer o equívoco é o seguinte: não, equívoco. O presidente não trouxe o combate à corrupção, que eu já disse que deve ser um combate de todos os angolanos, como uma peça para perseguir alguém. Não. São angolanos que tiraram dinheiro de angolanos ou de Angola para fins pessoais. E todos nós devemos apoiar o Estado angolano a perseguir esses valores. E mais, não é verdade que essa luta contra a corrupção não começou com... Nós tivemos uma lei que dava 6 meses para as pessoas poderem repatriar os valores postos fora. Então, não podemos pôr todos no mesmo saco. Há pessoas que cooperaram com o Estado angolano. Ou seja, resumidamente, os resultados estão ali. Por isso é que os resultados estão ali. Porque há algumas pessoas, alguns angolanos, que cooperaram com o Estado angolano. E não podem estar no mesmo... Nós já voltamos. Na mesma balança que aqueles que não cooperaram. Precisamos fazer agora meu bom amigo, meu bom amigo. Para... Quem quer combater a corrupção, deixa-se fiscalizar. Quem quer combater a corrupção opta por uma governação transparente, capaz de gerar desenvolvimento e distribuição da riqueza de forma equitativa. E isso o presidente Lourenço não aprendeu, infelizmente. Vamos agora nós temos mecanismos de fiscalização do executivo. Já voltamos para a conversa. Já voltamos para a conversa em estúdios. É o Girassol Jornal. Continue ligado. Voltamos. Temos mais assunto sobre a mensagem dirigida hoje pelo chefe de Estado do país. Até já. Já de volta, obrigado pela preferência. São as notícias no Girassol Jornal e continuamos ainda na senda da mensagem do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Os repórteres Girassol ouviram diversas personalidades hoje presentes no Parlamento, entre as quais ministros de áreas abordadas ao discurso do Presidente da República. O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, reafirmou para novembro de 2025 a entrada operacional do novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto. Ricardo de Abreu, que reagia à mensagem sobre o Estado da Nação proferida hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, por ocasião da abertura do ano parlamentar 2024-2025, sinalizou que a projeção do corredor do Lubito poderá, dentro em breve, ser transformado em vetor para a promoção de investimentos. E obviamente que um bom exemplo desse exercício é o próprio corredor do Lubito, que está hoje com uma projeção do ponto de vista do interesse do setor privado nacional e internacional muito grande e que pode sim ser um vetor para a promoção de investimentos ao longo do corredor, garantindo também a diversificação da nossa economia, a produção agrícola, a produção industrial, turismo, serviços. Portanto, temos ali um bom vetor de desenvolvimento e crescimento da nossa economia que temos todos de tirar partido. Nós estamos a trabalhar, como anteriormente referimos, para conseguir garantir a entrada em operacionalização ainda este ano, no mês de novembro. Por sua vez, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, disse que os desafios lançados pelo chefe de Estado serão ao longo do tempo ultrapassados. Diamantino Azevedo disse mesmo estar perto de ser atingido o aumento da capacidade de armazenamento de combustíveis em terra, com o objetivo de aumentar a autonomia dos produtos derivados do petróleo. Um dos principais desafios que foi referido por Sua Excelência João Lourenço, Presidente da República, a manutenção da produção de petróleo acima de 1 milhão de barris por dia para os próximos anos. Então tudo está a ser feito nesse sentido, bem como também o melhor aproveitamento dos nossos recursos naturais para que consigamos no futuro atingir a autossuficiência em produtos derivados do petróleo, bem como contribuirmos também para a produção de fertilizantes através da produção de amônia, de fosfatos e de outros recursos minerais. Um outro desafio que estamos praticamente
quase atingir o nosso objetivo, é o aumento da capacidade de armazenamento de combustíveis em terra para melhorar a autonomia também desses produtos e assim, do ponto de vista da segurança nacional, darmos também o nosso contributo. O governante anunciou que Angola vai observar pela primeira vez a exploração de gás não associado ao petróleo, e isso em finais do próximo ano. Desde que foi aprovada a lei do gás no mandato passado, estão a consolidar-se alguns projetos e haverá mais gás disponível, não só para a produção de energia, para alimentar a fábrica de Angola LNG, a produção de fertilizantes e também para olharmos para a petroquímica com mais atenção. É assim que teremos, no final do próximo ano, no início de 2026, o surgimento de gás não associado ao petróleo. Pela primeira vez teremos esses depósitos de gás não associados ao petróleo a serem explorados. Importa referir que, por esta altura, segundo o Presidente da República, João Lourenço, está-se a trabalhar na construção da refinaria do Lubito, a maior do país, dimensionada para refinar 200 mil barris de crudo por dia, estando prevista a construção de um importante parque de indústria petroquímica, a ela associada, e a possibilidade da construção de um oleoduto para a Zâmbia. E avançamos agora com expectativas em torno do novo ano parlamentar, o terceiro ano legislativo da quinta legislatura, o que se espera no período em relação à produção de leis. Durante o seu discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente da República afirmou que a aprovação da lei para a implementação das autarquias locais depende dos deputados e não dele. A oposição reagiu rapidamente às suas declarações. O Presidente mais uma vez quis atirar as responsabilidades da Assembleia Nacional, mas todos nós sabemos que o grupo parlamentar do MPLA, que detém a maioria parlamentar, depende do Presidente do MPLA, que também é Presidente da República de Angola. Portanto, quanto a isso, foi uma espécie de responsabilizar outros, quando em primeiro plano nós podemos considerar que a responsabilidade principal sobre a não efetivação das autarquias locais é do Presidente da República, é da falta de vontade político-patriótica do partido que tem a maioria parlamentar. Outros parlamentares acreditam que as condições para a aprovação da lei estão criadas com as propostas apresentadas, restando apenas um entendimento entre os deputados. Acredito que se as condições estiverem criadas, isto é factível, é possível. Portanto, isto agora cabe aos senhores deputados tomarem atenção a esse aspecto e colocarem na pauta das várias matérias a serem discutidas e aprovadas. Sim, eu acho que nós já apresentamos a proposta ao nível da Assembleia. Vamos discutir essas propostas e depois iremos ver qual é o consenso que será tomado. Isso eu acho que é essencial. Agora há um pacote legislativo que vamos trabalhar no sentido de ele ser implementado e ser cumprido conforme as normas, as regras, os princípios que aqui no Parlamento nós seguimos. Portanto, eu acredito que vamos por bom caminho. Portanto, no momento certo, a nossa bancada, como sempre, estará disponível para viabilizar aquilo que é bom para o país, para a nação, que vai fazer com que haja mais proximidade da governação, à população, vai fazer que o país esteja cada vez mais democrático e democratizado. Portanto, é nessa senda que vamos continuar a trabalhar. João Lourenço destacou que a província de Luanda merece atenção especial devido à sua grande população, sendo que mais da metade dos habitantes não tem acesso regular à água domiciliar. O governador da capital do país reagiu positivamente. Um dos graves problemas da província de Luanda, entre outros, tem a ver com a cobertura da água potável às famílias. E o governo tem estado a prestar muita atenção a dois grandes projetos neste domínio, o Bita e o Quilonga, que irão aumentar a capacidade para 7 milhões de habitantes da província de Luanda. É um compromisso que o governo tem vindo a assumir e estamos agora, nesta fase, a materializar. Portanto, são muitos os desafios que foram desenvolvidos no ano passado e que estão a ser desenvolvidos. Portanto, consideramos o discurso do Presidente da República um discurso de esperança e um discurso que permite cada um de nós continuar a refletir
e a consolidar as ações que estão a ser desenvolvidas pelo governo. O presidente também afirmou que o governo está comprometido em reverter a situação da falta de água, implementando ações e projetos para aumentar a capacidade de produção e distribuição em 750 mil metros cúbicos por dia até o final de 2027. Estamos a informar e volto à conversa com os deputados Vunda Salum-Combo e Nalito Equipe, conosco neste dia especial. Estivemos a acompanhar algumas matérias que resumem o momento que se viveu hoje no Parlamento. Começaríamos pelo novo ano parlamentar, a olhar exatamente para aquelas que devem ser as prioridades dos deputados neste ano legislativo. Deputado Vunda. Bem, nós vamos continuar a ter as nossas funções, que são funções primárias de um Parlamento. O Presidente falou de 3 propostas que estão entregues aos deputados nesta legislatura. Eu iria chegar aí. O Presidente falou das propostas que também têm a ver com o pacote legislativo, vamos ter que analisá-las também, mas há uma lei que o Presidente falou que acho que vai ser uma iniciativa do Executivo, que é a alteração da lei da violência doméstica. Eu reporto essa preocupação do Presidente legítima e acho que nós, deputados, temos que olhar para essa preocupação com alguma seriedade. O que tem estado a se passar no nosso país em relação a essa matéria, eu acho que já está a passar daquilo que é o normal. E o Presidente também disse, no seu discurso, que o Executivo e o Estado angolano vai cooperar com as igrejas. E é preciso que as igrejas, aquelas que são as igrejas tradicionais, tenham essa questão a peito. Têm que acalentar as famílias, conversar com as famílias. E é preciso que o Executivo abra esse leque às igrejas, no sentido de haver algum apoio às famílias e à sociedade em si. Ora bem, deputado Nalito, na perspectiva da UNITA, quais devem ser as prioridades deste ano legislativo? Bem, eu penso que, já que o Presidente diz que a culpa é dos deputados, e sabemos que não é, a prioridade deve ser efetivamente a conclusão do pacote legislativo autárquico. Esta é a prioridade número 1. Concordando também com o meu colega, acho que é fundamental rever a lei da violência doméstica. Estamos a atingir níveis inaceitáveis. Depois eu ia olhar para questões estruturantes da própria Assembleia. Estamos a falar na função legislativa, fiscalização. A Assembleia precisa efetivamente fiscalizar as ações do Executivo. E eu explico. Fiscalizar não é aprovar o orçamento. Fiscalizar não é aprovar os relatórios de execução orçamental. Fiscalizar é acompanhar a execução orçamental. E a Assembleia tem que ter este poder, que lhe foi retirada pelo Poder Executivo. E quem quer transparência, quem quer combater a corrupção, tem que se deixar fiscalizar. Até porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é do Estado, o dinheiro é de todos nós. Uma outra tarefa, e que eu acho que os deputados precisam, é estar mais próximo do cidadão. A função representativa exige de nós estar próximo do cidadão, para ouvir dele os seus problemas e trazê-los dentro do Parlamento para advogar. Advogar questões ligadas à fome, por exemplo. Nós estamos com 17 mil pessoas em Angola que passam fome, que estão na miséria. 17 mil na miséria, 10 mil passam fome e temos pessoas a morrerem de fome. E esses dados são do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Unicef. Então é fundamental que os deputados vão junto do cidadão eleitor, auscultem e tragam a sensibilidade do povo junto do Parlamento a quando da discussão do Orçamento Geral do Estado. Bem, por exemplo, eu vou terminar. Por exemplo, eu vou terminar. Aqui temos que dizer que o seguinte, nós estamos a falar para um auditório que algumas das pessoas não têm contato com a Assembleia. É verdade que nós temos
analisado os relatórios de execução financeira sobre o Orçamento Geral do Estado. Nós analisamos. Agora, cabe-nos a nós, enquanto deputados, os grupos parlamentares também têm essa função, ir aos locais, e nós temos feito jornadas parlamentares, o grupo parlamentar da UNITA tem feito jornadas parlamentares, tem estado junto da população, o grupo parlamentar do MPLA. Agora, não podemos dizer que não se analisa os relatórios de execução financeira do orçamento que nós aprovamos. O Executivo tem mandado e já mandou com muito atraso, mas hoje, por exemplo, a Conta Geral do Estado já está em dia na Assembleia Nacional. Atualmente, o Parlamento tem ou não mecanismos de fiscalizar a ação do governo? Nós até alteramos a Constituição, quando alteramos a Constituição, colocamos na Constituição um mecanismo que o nosso sistema não tinha. Nós podemos fazer audição aos ministros. Uma comissão da Assembleia Nacional, uma comissão de trabalho, por exemplo, vamos lá dizer, Comissão de Assuntos de Defesa e Segurança, pode fazer audição ao Ministro da Defesa. Só estás a te esquecer de uma coisa. Vais solicitar ao titular do Poder Executivo e o Presidente autoriza. Mais do que isso, é normal. Mais do que isso, a audição parlamentar. Nós estamos num sistema presidencial em que o Executivo é unipessoal. Se nós vamos ouvir um auxiliar do então titular... devia ser o Presidente que vir para o Parlamento. E não é nas comissões, é no plenário. O Equico sabe... É no plenário. E o povo tem que acompanhar. Nos sistemas presidenciais... O que nós fazemos é uma mentira. Fechamos numa comissão. Sabe disso, que nos sistemas presidenciais o Presidente não é responsabilizado pelo Parlamento. O que nós temos que fazer é mesmo ouvir os auxiliares do titular do Poder Executivo. Mas então o nosso tempo já começa a não permitir. Não, mas era só... Eu queria uma nota final mesmo sobre o discurso do Presidente. E o Equico tocou nisso. O Equico falou da fome e da pobreza extrema. É por isso que nós temos agora o Quenda. Mais 5 anos do Quenda. Mais 5 anos do Quenda. E mais, o Presidente deu um dado importante. Os 5 anos do Quenda foi porque as organizações internacionais olharam para a forma como Angola tem gerido esse processo e decidiram, então, que o processo terá mais 5 anos. E o Presidente tocou também é um processo de inclusão das famílias. Pois, tocou também num aspecto que eu gostaria que nós passássemos aqui em nota final, que é a questão do contrabando de combustível. Disse o Presidente que o fenómeno envolve também parlamentares. Os senhores são deputados. Não, espero que não seja algum. Aí eu só posso dizer o seguinte: o Presidente da República, em qualquer parte do mundo, é a pessoa mais informada, que tem maior nível de informação. Se há até esse nível pessoas envolvidas, então a Justiça tem que trabalhar. A Procuradoria-Geral da República, os órgãos de Justiça têm que trabalhar. Na minha opinião é essa. Bem, eu penso que eu vi na visita do Sr. Presidente da província do Zaire, levantou-se este assunto. A primeira denúncia foi feita pelo governador e depois vimos o Ministro de Estado da Casa Militar do Presidente a fazer a mesma denúncia e hoje vimos o Presidente a recuperar e em viva voz a dizer aos angolanos que envolve parlamentares. Eu penso que o Presidente não pode andar na especulação. E se o Presidente tem essa informação, deriva de dados concretos. E os dados concretos devem ser entregues à Justiça, no sentido do Parlamento despoletar processos que liberem os deputados para responderem pelos crimes que pesam sobre eles. É urgente que se faça isso. Nós não podemos andar na especulação e sem fazer nada. Há quanto tempo esse assunto levantou-se? Vamos a caminho de 2 meses. Já era tempo suficiente para dizer quem são esses deputados e que estão indiciados pelos crimes. Qual seria, o que se passa é que nós continuamos em discursos. Precisamos de medidas concretas. Qual seria a reação da UNITA se eventualmente algum deputado... Entregamos à Justiça, pelo amor de Deus. Se nós tivermos deputados envolvidos... Algum deputado da UNITA, no caso. Estou a dizer mesmo a UNITA.
Mas a UNITA tem que colaborar, tem que cooperar com a justiça. Se algum deputado da UNITA estiver envolvido neste negócio, o grupo parlamentar tem que cooperar imediatamente, pedindo a retirada das imunidades desse deputado para estar à disposição da justiça. O mesmo serve para o grupo parlamentar do MPLA. O que eu não aceito é que o presidente ande na especulação. Mas eu vou agradecer pela presença do deputado Funda. Então fica um desafio. Esse desafio que deixamos. Essa já não é tarefa do presidente. Não, é tarefa dos órgãos de justiça. Os órgãos de justiça ajudem o presidente. Ora bem, então nós ficamos por aqui. Pronto, o tempo já não permite, mas agradecemos a presença do deputado Funda Salucom, do MPLA, e Nalito Equico, da UNITA. Obrigado por este momento. Nós é que agradecemos. Contamos tê-los numa próxima oportunidade. Obrigado. Continuação de bom trabalho. Até à próxima. Ora bem, o secretário para a informação do Biro Político do MPLA considera falsas as informações postas a circular em alguns órgãos e portais de comunicação e que dão nota de um alegado afastamento do veterano militante João de Almeida Martins da equipa de revisão dos estatutos do partido. Segundo Esteves Hilário, tudo não passa de uma mera especulação. A informação circulava em sites de notícias e dava conta que o veterano quadro do Partido dos Camaradas, João de Almeida Martins, ou simplesmente Ju Martins, tinha sido afastado da equipa de revisão dos estatutos do partido para o Congresso de dezembro pelo líder do partido, João Lourenço. Segundo o secretário para Informação e Propaganda do Biro Político do MPLA, Esteves Hilário, as informações são infundadas e não passam de pura especulação. Não corresponde à verdade. É uma informação falaciosa, não corresponde à verdade. O camarada João Martins nunca esteve na comissão de revisão de estatutos, ou na subcomissão, melhor dito, e, portanto, quem nunca esteve não pode ser afastado de um lugar onde nunca esteve. Portanto, essa aqui é a verdade. Sobre o possível plano de alteração do conteúdo do artigo 120 do Estatuto do MPLA para permitir que João Lourenço não seja necessariamente o cabeça de lista do partido nas próximas eleições gerais, Esteves Hilário respondeu: Desconheço essa informação, está a dar-me em primeira mão. Portanto, o que eu sei, que falei àquela hora, é que nós temos, estão em curso os preparativos para o Congresso Extraordinário de dezembro, e esta é uma matéria que será discutida provavelmente em Congresso, porque o Congresso, como sabe, prevê entre as matérias que serão discutidas a alteração estatutária. E, portanto, eu não lhe posso dizer o que é que será alterado no Estatuto, porque eu também não sei, nunca foi discutido isso a nível da direção central do partido. A informação que me está a dar agora é novidade para mim. Muito obrigado. E avançamos para o último intervalo da noite. Não saia daí, temos mais. Até já. Estamos de volta já na ponta final. No Dia Internacional da Mulher Rural, a Comissão da União Africana fala da necessidade de mecanização da atividade agrícola e da melhoria do acesso à tecnologia e educação de qualidade até 2030. A organização promete disponibilizar $1.000 milhões para programas de desenvolvimento no meio rural. Este ano, a União Africana celebra a data sob o signo do empoderamento da mulher e a melhoria da qualidade de vida no meio rural. A comissária da União Africana para o Desenvolvimento Rural falou das políticas dirigidas às mulheres rurais no continente e a necessidade de acesso à tecnologia e educação. Each year, on October, todos os anos, a 15 de outubro, nos juntamos para analisar a situação crítica das mulheres rurais, o seu desenvolvimento e a prosperidade das nossas comunidades. Estas mulheres compõem uma parte significativa da população no nosso continente e são os pilares da produção alimentar nos nossos países. O crescimento da agricultura, a economia rural e das nossas famílias depende desta franja. Este ano vamos celebrar em torno do empoderamento da mulher no meio rural, através da educação e o acesso à tecnologia. Devemos lutar para uma integração inclusiva no sistema agrário em África. Estes compromissos estão alinhados com os objetivos deste ano da União Africana, que estão focados em construir um sistema de educação resiliente pelo continente. A Comissão da União Africana continua a fazer esforços para que as mulheres que vivem em zonas rurais, particularmente na agricultura, onde elas contribuem de forma significativa, com acessos limitados à terra, à tecnologia, aos apoios financeiros, à saúde e até à saúde reprodutiva. E são estas as prioridades que vão permitir à mulher rural acesso aos bens e serviços que vão conferir qualidade e segurança aos seus produtos e, por conseguinte, a entrada delas no mercado internacional. Local and international market.
Os compromissos da Organização para as Mulheres Rurais no continente e que fazem parte de uma agenda de longo prazo incluem a mecanização da atividade agrícola e envolvem um financiamento de quase $1 bilhão para mais de 10 milhões de mulheres. Uma das metas da União Africana é assegurar que a mecanização chegue às mulheres do campo, a fim de promover mais produtividade e reduzir o trabalho forçado. Faz parte também das metas da organização a continuidade do programa de reformas em andamento. Além disso, há disponibilidade de direcionar até 2030 $1 bilhão em programas de desenvolvimento que podem beneficiar mais de 10 milhões de mulheres no meio rural no continente africano. A estratégia de Malabo de transformação da agricultura no continente africano não passa somente por beneficiar mulheres em comunidades rurais. A prioridade é torná-las em chaves para o desenvolvimento. Cada governo em África tem as suas próprias políticas e muitas vezes não são prioritárias. Angola tem um largo programa de combate à fome e à pobreza, dirigido principalmente para as comunidades rurais. Hoje mesmo, o Presidente da República, no seu discurso sobre o Estado da Nação, valorizou e enfatizou o trabalho de homens e mulheres do campo no crescimento da produção nacional e garantiu que esta franja vai continuar a merecer atenção e apoios. Importa realçar que 70,5% dos beneficiários são mulheres. Com o Quenda, estamos não só a fazer transferências monetárias, como também a trabalhar para a inclusão produtiva das famílias. Neste domínio, estão implantados 90 bancos de sementes, 54 caixas comunitárias e múltiplas ações de repovoamento animal. O Dia Internacional da Mulher Rural é celebrado para sublinhar a importância que a mulher tem na comunidade em que se encontra inserida e o seu papel essencial na atividade agrícola, no sustento familiar e na gestão dos recursos naturais. E ainda sobre as mulheres nas áreas rurais, fechamos com histórias interessantes que marcam o 15 de outubro, exemplos de dedicação e resiliência. É com a Emília Pascoal. A mulher rural representa 70% da força agrícola de Angola e 43% do mundo. Mãe de 4 filhos, Esperança Manuel, de 32 anos, dedica-se ao trabalho do campo há mais de 10 anos e acredita que é importante conciliar este estilo de vida com a formação académica. Estudei e ainda estou para mim poder estudar. Só não estou a estudar esse ano porque a bebê pequena ela não aceita ficar. Será eu estudo. Não posso deixar porque eu ainda não terminei. Posso fazer as duas coisas. De dia estou aqui no trabalho, de noite estou a estudar. Porque eu vou garantir o meu futuro. O meu futuro, o futuro dos meus filhos. O Dia Internacional da Mulher Rural é celebrado anualmente a 15 de outubro. A camponesa Maria José fala das dificuldades que enfrentam diariamente durante o cultivo. No dia a dia a dificuldade é mesmo o problema do combustível, né? O combustível mesmo é que está nos levando mesmo a cabo porque não conseguimos cultivar uma coisa grande porque o combustível está mesmo muito caro. Também. E talvez você só consiga no 30 mil de quando vai tirar o combustível, o medicamento ou a ureia. Não tem como mesmo. Quando eu saio aqui, levo sempre qualquer coisa em casa. No sabadão, faço qualquer coisa para trazer em casa. Entre os trabalhos realizados por elas, encontram-se a produção, o processamento e a venda de produtos agrícolas. Entre estes, somam-se as tarefas domésticas, cuidar da família e também da comunidade. Nós colhemos, vendemos no mercado, um preço acessível que dá para levar o pão em casa para as crianças poder alimentar. Que até que não falta uma lapiseira para o filho ir na escola, a mãe está farta lapiseira, que não é necessário pedir no pai. Eu gosto de trabalhar no campo, porque é onde você vê a natureza, porque eu gosto mesmo da natureza. E tudo que vem do campo é tudo natural. Por isso que eu gosto mesmo de trabalhar no campo. Gosto mesmo de vir ajudar o meu esposo. Recordo que o Dia Internacional da Mulher Rural advém do empenho da União de Mulheres Camponesas e também decorrente da 4ª Conferência de Beijing sobre a Mulher Rural, em que os países foram orientados a prestar maior atenção à situação social e econômica da mulher no meio rural.
Isto é a informação contada por hoje no Girassol Jornal. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite. Estamos juntos.